Olá, pessoal, boa noite. Com muito prazer, a gente está aqui hoje fazendo a nossa primeira live, né? O nosso primeiro bate-papo ao vivo. E a proposta é a gente poder evoluir juntos aí nesse mundo digital, né? Você que está começando, você que já está, você que já tem um negócio digital e quer aprimorar ainda mais, então seja bem-vindo. Essa é a primeira de muitas lives que a gente quer fazer aqui. Eu, Sara Reis e também o pessoal do conteúdo digital que vai acompanhar a gente nessa jornada. Eu vou chamar eles aqui. Vamos receber o Alisson. Ele já está entrando e a gente já começa. Olá, oi, já tem um pessoal aqui, Cristiano. Oi, Alisson, e Oi, tudo bem? aí? Boa Tudo noite, pessoal. ótimo. Gente, boa noite. Esse é o Alisson aí. Alisson está falando lá do sul e aí tá muito frio. Dá para ver Tá que tá um muito pouquinho frio. frio aí, né? Tá muito frio, tá uns 10 graus aqui. Tá difícil. Bom, pessoal, antes da gente começar, só para vocês entenderem um pouquinho quem somos, né? Quem sou eu, quem é o Alisson, a gente vai falar rapidinho um pouquinho do nosso currículo, né? Por que que a gente está falando de marketing, afinal? E a gente já começa. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Vai lá, Alisson, fala um pouquinho de você e aí um pouquinho do conteúdo digital. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Alisson, eu sou jornalista, tenho 28 anos, moro em Porto Alegre. Eu sou especialista em jornalismo digital. Conheci a Sara no Social Media Week do ano passado, né? Aí não, já tem um pouquinho, dois Já anos tem eu lá. dois anos já. Social media. Não, 2018, é. 2018. Então a gente se conhece desde o Social Media Week, né? Tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Já estou trabalhando com digital desde o tempo da faculdade, lá em 2011, e depois me especializei em jornalismo digital. E agora já faz pouco mais de um ano e 2 meses, para ser mais exato, que eu estou exclusivamente como freelancer, trabalhando de forma autônoma e de casa. Então chegou essa pandemia aí, eu felizmente já estava acostumado com essa realidade, que agora vai ser padrão para muitos, vai Sim. ser pessoas que vão alternar, né, o presencial com o remoto, também isso vai aumentar bastante e tem tudo a ver com o papo que a gente vai iniciar hoje com o Instagram, mas que a gente vai estender para diversas áreas do mundo digital e trabalho remoto é uma delas, né? É isso aí. E assim, gente, pessoal muito fera, ele e a Stephanie, sim, mandam bem demais. São pessoas super capacitadas, pessoas que estão aí ajudando empresas assim a, né, a se destacarem nesse mundo digital e que têm muita experiência, principalmente em relação à estratégia, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, já que muita gente às vezes, né, vai saber fazer um post, sabe editar um vídeo, mas na hora da estratégia, na hora de pensar por que que está em determinada rede social, às vezes acaba se perdendo porque falta um pouco dessa base, dessa bagagem, enfim. Mas vamos lá, vamos fazer esse bate-papo. Gente, eu queria dar boa noite, já estou vendo várias pessoas aqui que eu conheço. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês, a gente está muito feliz. E assim, a ideia é que seja um bate-papo e que a gente troque aí experiências, que a gente consiga tirar dúvidas, que a gente consiga ajudar vocês. Porque a intenção desse projeto é justamente a gente conseguir passar um pouquinho do conhecimento, compartilhar aí com vocês, principalmente com pessoas que estão empreendendo, que precisam nesse momento se diferenciar, um movimento dos negócios, enfim, dos projetos que tem, né? Bom, o meu nome é Sara, algumas pessoas já me conhecem, então aqui. A minha experiência começou um pouquinho em 2017, quando eu tive a oportunidade de me capacitar fora do país, em marketing digital voltado para redes sociais. Desde então, né, eu tenho estudado bastante, ido muito a São Paulo. Ano passado tive a oportunidade de me licenciar né, e ficar fora do serviço público e poder tocar uma empresa. Então, né, peguei uma licença não remunerada e fui para fora, fui, enfim, empreender. E o que foi muito bom, porque me deu uma base muito grande em relação a negócios, né? Como você toca negócio, como você planeja seus negócios e como é que você faz com que isso
esteja alinhada a sua estratégia de marketing, a sua estratégia de conteúdo digital. Então, hoje, isso me abriu um leque gigante. Eu acho que hoje eu consigo ter uma visão melhor do que você tem que fazer na hora de fazer conteúdo digital, focado no seu negócio, não apenas uma coisa aleatória. Tá bom? Mas vamos lá, vamos conversar aqui, porque a gente tem muitos assuntos hoje. E o primeiro assunto que a gente quer tratar é o seguinte: como é que a gente faz um planejamento se o seu carro já está em movimento? Então, gente, eu já tenho a minha rede social, eu já fiz o meu perfil no Instagram. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre Instagram, mas depois a gente vai falar sobre outras redes. Então, a ideia é, vamos lá, Alisson. É Vamos lá. assim, tópico número 1, né? Quando a gente já está com o carro andando, eu já estou com o meu perfil, o que a gente precisa ter clareza? Público-alvo. Por que é preciso ter clareza sobre a sua audiência? Que é importante a gente falar, né, que tem dois tipos de pessoas que passaram por necessidades diferentes a partir da pandemia, né? A primeira é quem já tinha um perfil no Instagram, como tu falou, então já tinha uma noção um pouco melhor, talvez, da ferramenta. E tem o outro tipo que é quem está totalmente desamparado, né? Só ouvia falar de Instagram, entrou por pura reação, assim, né? De que as pessoas começaram a falar de que tinha que estar, de que o público ia ser um canal de atendimento, um canal de vendas, e aí, tipo, entro e o que eu faço agora, sabe? Então, o primeiro passo é um planejamento, e que aqui a gente chamou de com o carro andando, né? Tipo, é mais desafiador, mas tem que estar ciente de que vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo e vai ter que dividir com manter a presença que tu já criou e começar a planejar, né? E o primeiro passo, então, é tu ver a tua audiência, né? Não só a audiência do Instagram, mas conhecer, assim, se tu tem se tu é um restaurante, por exemplo, qual é o perfil da área onde tu atua? Qual é o perfil dos clientes que costumam consumir, né? Se tem um cartão fidelidade, por exemplo, tu já tem uma inteligência um pouco maior nesse sentido. Se tem algum outro negócio que é mediante matrícula, algum tipo de cadastro também. Então tu pode se basear a isso, mesmo que tu tenha poucos seguidores, ou para quem está criando um Instagram, vai começar do zero essa audiência, se baseia em outros meios, né? É mais homem, é mais mulher que consome, para um público mais jovem, né? E aí, a partir disso, tu não, digamos que a reação parece que tu entra assim sem conhecer nada no Instagram, mas não pode esquecer de olhar para o que tu já tem, né, nos outros meios, inclusive se tu é um meio físico, né, para essas outras frentes, para tu conhecer perfis demográficos, interesses, e até mesmo para mais para frente a gente vai falar um pouco melhor de conteúdo, mas até para pensar mesmo em ações promocionais de uma forma que alavanque essa tua presença, né, no Instagram. Então, a primeira coisa é, vamos conhecer o nosso público. No marketing, a gente chama essa pessoa de persona. A persona é um ser imaginário. É como se eu falasse assim, quem é meu público? É a Sara? É o Alisson? É uma pessoa parecida com a minha avó? É uma pessoa parecida com o meu sobrinho mais novo? Enfim. Então, a primeira coisa é, tenta perceber quem é essa audiência. É homem? É mulher? Qual que é a idade? Qual a escolaridade dessa pessoa? Quais são os gostos? Quais são os desejos? Que tipo de coisa essa pessoa consome? Onde que essa pessoa busca informação na internet? Então, essa é a sua persona, é o seu ser imaginário, né? Quem é essa pessoa que consome o seu produto? E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque imagina, de repente veio uma pandemia. Imagina aquele restaurante que estava ali há 30 anos servindo aquela clientela. Aí, de repente, chega um vírus e fala, você não pode abrir mais seu restaurante. Será que esses restaurantes, eles tinham um cadastro desses clientes? Será que eles tinham o telefone desses clientes? Será que eles tinham o e-mail desses clientes? E eu tenho certeza que muita gente não tinha. Então, assim, por que é importante você saber a sua audiência e você ter relacionamento com essa audiência? Para que você tenha essas pessoas mapeadas. Não só você mapear quem é a sua audiência, mas você também ter mapeado, né, o contato dessas pessoas. E se amanhã o Instagram acaba? E aí? Não, veio uma lei aí do além, não pode mais ter Instagram. Como é que está a sua audiência nesse momento? Ela está toda aqui? Você tem o contato dessas pessoas?
você tem algum e-mail, você tem um telefone? Então tenha muito cuidado também, não só de mapear, né, quem é a sua persona, quem é essa audiência, mas também de ter o contato dessas pessoas com você. Não deixe na mão de um terceiro isso. Muita gente deixa isso na mão de outra pessoa ou na mão de uma rede social, por exemplo. E aí? E se você não tiver mais essa ferramenta? Então, tenha relacionamento e tenha o contato dessas pessoas muito bem organizado e mapeado. Então, esse seria a nossa primeira dica, né? Segunda dica, objetivos bem definidos. O que é isso, Alisson? Bom, esse é junto com o público, aliás, ele vem antes do público, né? É assim, É. é a pura venda, tu quer só vender mesmo, porque assim, falando em objetivos, em geral as pessoas pensam, é venda que eu quero. Mas e se tu quer construir uma autoridade? Se tu quer trabalhar o branding? E assim, eu vejo muita gente falar que branding não vende. E eu sou um defensor de que branding vende. Branding, inclusive, a venda, ela é uma consequência, não é o teu objetivo principal, assim, ter um discurso de venda. Mas no momento que tu se posiciona, que tu trabalha um marketing de conteúdo, que tu constrói a tua autoridade, que tu fortalece a tua marca, é consequência a venda. Né? As pessoas, às vezes, usam cases, assim, de grandes empresas, sei lá, um Starbucks, Coca-Cola, né? Os conteúdos da Coca-Cola, por exemplo, não é botando o preço da Coca-Cola ali. Tem um branding histórico aí, né? Nike, por exemplo, por que que tu paga um valor de um tênis da Nike se tem outro tênis similar por um terço do valor? Né? Isso é um trabalho de branding. Então não é tão assim tão simples de dizer, o meu objetivo é só vender. Existem outros objetivos, né? E branding é um dos mais comuns, inclusive. Então tem que ter essa clareza. E se tu vai entrar num momento, né, de crise, que é o que a gente está vivendo, né, precisa ter dinheiro no caixa, tua empresa tem que sobreviver, tem que pagar os funcionários, ou se tu é um empreendedor individual, né, como é o meu caso, por exemplo, tu tem que, né, sobreviver, pagar tuas contas, manter o fluxo girando. Mas aí tu não tinha uma presença no Instagram, o Instagram estava ali criado e fazia um ano que não postava. Como é que tu vai voltar, constituir uma audiência só focando em venda? Tu vai ter que dar alguma coisa de valor. Então sempre vai ser uma troca. O Instagram, ele é um lugar de relacionamento. A venda pura, sem dinheiro investido, né, que é o foco daqui da nossa live, a venda pura ela não vai existir. Desculpa a má notícia aí. Se tu tiver um Instagram que vai ser um grande catálogo sem investir dinheiro, tu não vai vender. Tu pode vender periodicamente um que outro, talvez alguém que te conheça porque já conhece teu site, ou se é um estabelecimento físico, a pessoa já conhece o teu produto, já conhece a tua qualidade, ela te contrata. Mas se tu tiver só um discurso de venda, sem gerar valor, sem prestar um relacionamento, sem ter uma promoção realmente atrativa para construir uma audiência, então, veja bem, o conteúdo é a base. É por isso que nosso próprio site é o conteúdo digital, porque a gente entende que conteúdo é a base de tudo. Conteúdo e relacionamento. Mas, se tu vai mais para um lado de venda, tem que focar em algo promocional, em sorteio, coisas que realmente gerem atrativos para essa audiência. Então, tem que ter no plano de negócios algo que garanta essa sustentabilidade e que tu vá poder construir a tua audiência, né, no curto, no médio e no longo prazo. E não é só ter um objetivo, dá para tu, por exemplo, ter branding, né, e ter venda, ou ter construção de autoridade pessoal e ter venda. Né? Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, há objetivos complementares. Né? Eu não Só que aí sei se... você tem. É porque no marketing tem uma coisa muito bacana que a gente chama de jornada, né? Assim, o pessoal chama de funil de vendas, outros chamam de jornada. Mas vamos dar um exemplo mais palpável. Por exemplo, você vai comprar um celular. Como é que você compra um celular? Você fica sabendo você vê um anúncio no Instagram do celular e você compra no dia seguinte? Muito provavelmente não, porque o celular é uma coisa cara, é uma coisa que te custa dinheiro. Então, muito provavelmente, um celular que você comprar hoje é algo que você já vem há alguns meses namorando, é algo que você já vem pesquisando, é algo que alguém te falou. Então, alguém um dia chegou, Sara, cara, esse celular é legal. Ou eu vi uma propaganda
lá no YouTube enquanto eu assistia um vídeo, ou eu vi essa propaganda no Google. E aí eu fui lá e me interessei mais sobre aquele celular e pesquisei. Então você tem que pensar também um pouquinho, né? Quando você já sabe quem é a minha audiência. Beleza, minha audiência é essa aqui. Tá, como é que essa audiência se comporta? Imagina um empreendedor. Ele não chega, olha, meu, sei lá, minha caneca é a caneca mais legal do mundo, você compra? Provavelmente não. Mas se eu fizer um conteúdo muito legal ao longo do tempo, falando por que você tem que ter uma caneca, por que uma caneca é legal, por que uma caneca, enfim, você vai despertar em mim uma vontade de ter uma caneca. E aí o dia que eu quiser uma caneca, eu vou falar, poxa, teve um dia que eu vi num perfil uma caneca super legal que eu gostei bastante, eu vou atrás dessa caneca. Ou essa caneca vai aparecer para mim em algum momento, enquanto eu estiver nas minhas pesquisas, porque eu sou sua audiência. Então, a jornada do consumidor, ela não é linear. Eu sei que o seu produto é muito legal, que você, cara, o seu curso é o melhor que tem no mercado, né? A sua cesta de café da manhã é a cesta mais bacana que tem, a mais linda, a mais gostosa. Mas imagina, se eu chego na sua porta, na sua casa, e falo, olha, compra minha caneca, que a minha caneca é a melhor que tem. Será que você vai acreditar em mim? Né? Imagina um vendedor porta a porta. Quantas portas aquele vendedor não bate e apresenta o produto até que alguém faça uma compra? Então pensa um pouquinho nesse vendedor porta a porta, né? Tipo assim, então é uma jornada. Em algum momento eu vou conhecer a caneca, em outro momento eu vou me despertar, vou criar um desejo de ter uma caneca, em outro momento eu vou comprar a caneca. Então, quando você estiver pensando um pouquinho na sua estratégia, no seu planejamento, pensa como esse consumidor, pensa como é que essa pessoa vai despertar o interesse. Por que a gente vai mostrar conteúdo para essa pessoa? Para que essa pessoa fale, poxa, nossa, essa menina aqui parece que ela entende. Aí no outro dia ela falou uma coisa que faz sentido. Aí no outro dia fala, poxa, realmente essa menina é legal. Nossa, aquele dia ela falou uma coisa que eu apliquei e deu certo. E aí um dia, quando essa menina oferecer o curso dela, eu vou falar, cara, eu vou ser o primeiro a comprar. Porque essa pessoa me entregou um conteúdo de valor várias vezes e eu acredito no que ela fala. Então, no mundo digital também é assim. Pensa um pouquinho na lógica do cara que vai vender na sua porta. Até você provar o produto ou alguém chegar para você e falar, nossa, esse produto é muito bom, você não vai acreditar que aquele produto é bom de verdade. Não é mesmo? E tem eu queria só pegar um gancho que tu falou da porta, que é muito importante, que vai ter relação já com os nossos próximos dois tópicos, né? Que é quem é que te coloca na frente da porta dessas pessoas, que aqui é o Sim. famoso algoritmo, né? Então, assim, Uhum. cada conteúdo tem que ser pensado dentro de uma estratégia, que aqui a gente está dando pilares essenciais, né? Como a Sara falou lá no começo, o Instagram é muito vasto, a gente afunilou ao máximo num foco de quem está num momento de se reinventar e não tem dinheiro para investir. Mas, assim, o algoritmo tem que ser levado em consideração. Tu tem que meio que aquecer ele, entre aspas, né? Então tu tem que gerar um conteúdo, e é por isso o conteúdo de valor, toda essa jornada que a Sara falou, de que tipo, vi duas, vi três, vi quatro, né? O ver não necessariamente é só ver, mas é engajei, comentei, enviei, compartilhei nos stories, né? Tudo isso vai fazendo com que teu conteúdo chegue na porta do usuário, e aí sim essa caneca aqui é a melhor do mercado. Então E tem que aí eu ter vou toda. acreditar que é a melhor, né? Acho que Exatamente, quando tu já. ela, em algum momento, ela vai chegar até mim, eu vou falar, poxa, realmente essa caneca é muito boa. E aí tem outro processo muito importante que a gente tem que fazer, que é o chamado benchmarking, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é isso. É uma palavra meio estranha, às vezes, para quem não é da área. É verdade. Benchmark nada mais é do que tu olhar a tua concorrência e também não só a concorrência, mas focar também em contas grandes assim que tenham alguma relação com o mercado que tu quer atuar ou que tu já atua, né? Então, por exemplo, mas é para olhar num sentido analítico. O que funciona, quais formatos essas pessoas, essas empresas estão usando, que
tô vendo que dá certo, o que que não dá certo, daqui a pouco identificar assim um viés, uma abordagem ali que algum player do teu mercado fez e tu já viu que gerou uma polêmica, que foi ruim para o concorrente, ou tu tem uma ideia assim de tipo, será que isso aqui é legal? Aí tu começa a olhar os concorrentes, ninguém está fazendo. Então, tipo, é olhar não para copiar, mas para se inspirar e também para identificar erros dos clientes para tu não fazer e, ao mesmo tempo, oportunidades que tu entende que podem ser boas e os clientes não estão fazendo. Porque daqui a pouco é a tua ideia que ninguém tá, que nenhum concorrente está aplicando, mas que era o que faltava para o teu público-alvo, e aí tu já, opa, sabe? Viraliza, consegue construir uma base porque aproveitou uma necessidade da audiência e que ninguém estava explorando. Então é pegar e fazer uma pesquisa, e é bem ferramental essa parte. Vai ali na lupinha do Instagram, começa a procurar por conta, assim, eu sei que a empresa X é minha concorrente, vai lá, digita o nome dela, dá uma olhadinha já nas hashtags que ela usa, vê o que ela foca mais, se é foto, se é infográfico, se é vídeo, né? Pois Como é, é tem que é as alguma manha legendas. aí, Alisson, tem alguma manha para as pessoas acharem essa concorrência? Tem, Porque eu tem. sei, por exemplo, Hum. o MLabs mesmo, que é uma ferramenta que é super barata, gente, assim, que é bem legal de usar para agendamento de post, para fazer relatórios, são relatórios um pouco mais superficiais, mas já são relatórios que vão te dar alguns dados, é possível você fazer esse monitoramento, por exemplo, dos seus concorrentes. Então você pode ir lá, escolher 3 perfis que você acha que, né, que concorrem com você, fiz. Na verdade, até a abordagem de concorrência no Instagram é um pouco diferente, né? Todo mundo que está no feed está concorrendo pelo espaço por ser visto pelas pessoas, né? Então, não necessariamente só concorre contigo quem é do mesmo nicho de mercado, né? Então, a gente tem que ter bem, bem claro isso, de que a gente tem que fazer o melhor possível para gerar esse engajamento e gerar relacionamento. E como tu perguntou, Sara, o que pode ser feito na prática, né? Primeiro, então, seria buscar na própria lupa pelos concorrentes do teu mercado, né? Digitando o nome. Outro que tu pode fazer é ver pela localização deles na tua cidade, né? Se for uma sede física. Ver se as pessoas estão fazendo check-in, né? Vai lá na geolocalização do teu concorrente, ver o que as pessoas estão falando, né? Quais são os produtos que as pessoas mais gostam de postar, ou qual é o ambiente da pessoa, né? Isso, claro, antes do contexto de pandemia, né? Mas para tu ter insights de tipo, o concorrente está vendendo tal coisa, sei lá, o concorrente faz donuts e eu estou fazendo donuts também e vendo pelo iFood, e aí tem um sabor lá que o concorrente faz e eu tenho, sei lá, ingredientes melhores, por exemplo. Vou apostar nisso aqui, já sei que tenho uma grande adesão aqui na minha cidade, eu entrego na área onde o meu concorrente tem a sede física e quando ele estava aberto estava funcionando. Enfim, vai na geolocalização. Outro também, quando tu entrar nessas marcas, nesses players, né, do teu mercado, dá uma olhadinha nas hashtags, a gente vai falar um pouco melhor sobre elas Uhum. depois, mas já tem em mente assim, ó, dá uma olhada para saber se está fazendo certo ou não. Depois a gente vai dar umas dicas mais práticas do como fazer o certo, mas tem em mente então que são essas análises. Fala também, desculpe, faz uma análise das legendas que a pessoa está fazendo, né? O que a Uhum. marca está fazendo. Será que ele só está focando Isso. em venda e não está dando nenhum resultado ali, não tem nenhum engajamento? Aí tu já sabe, ó, esse público aqui não quer saber só de venda, não. Então dá uma olhada, tanto assim. Então, dicas práticas. Vai lá no seu concorrente, dá uma olhada. Será que ele coloca mais foto, mais vídeo? Ele produz IGTV? Ele produz live? Ele produz mais story? Que tipo de conteúdo ele está postando? Olha as legendas, como é que está vindo essa legenda? A legenda é curta, ela é longa? Que tipo de informação ele está colocando? E depois dá uma analisada nas hashtags, porque ali também vão ter vários insights para você poder, né, usar hashtags que trazem resultado efetivamente para o seu ramo de negócio. Agora, não copie, porque o importante de qualquer rede social e de qualquer presença digital é ser autêntico. Então, algumas pessoas chegam para mim, por que eu vou fazer tal coisa se o fulano já faz? Aí eu vou te falar uma coisa, ninguém vai fazer como você faz. Então, ninguém é igual a gente.
Quantas pessoas falam de marketing aqui no Instagram? Quantas pessoas vão vender canecas? Quantas pessoas vão dar dicas de maquiagem? Mas todo mundo vai fazer do seu jeito. E a sua audiência vai gostar do jeito que você fizer. Se você entregar algo de valor, se você for autêntico e se as pessoas gostarem da forma como você faz. Então isso também é muito importante. Que, assim, é uma coisa meio até psicológica, né? Que às vezes a gente fala, por que eu vou fazer? Todo mundo faz. Mas ninguém vai fazer como você. Então isso também é muito importante a gente ter em mente. É E verdade. a próxima dica é você ter, então, conteúdos alinhados aí com o seu objetivo e com a sua audiência. Quando a gente fala de produção de conteúdo, Alisson, o que a gente precisa ter em mente, assim? A gente precisa ter muito cuidado e muito foco. Eu gostei desse resuminho prático que tu fez, então eu já vou começar dando essa dica, até porque a Pedelícia 203, que é a Nancir, minha amiga, comentou ali que está anotando. Então vou começar com um viés bem prático, assim. O que facilita muito tu saber o que produzir conteúdo é, antes de começar a produzir o conteúdo, definir editorias. Tipo assim, pensando em produto, tu é uma loja de roupa, vamos supor. Tu pode, na segunda-feira, falar sobre um look completo. Na terça-feira, tu pode falar sobre acessório. Na quarta-feira, tu pode fazer um vídeo com o que chegou na loja. Sabe? É tu já pensar assim, ó. Na segunda vai ser um look completo, na terça vai ser acessório, na quarta vai ser um vídeo, na quinta... Aí tu não precisa ter necessariamente um calendário de conteúdo bem definido. Mas tu vai chegar e vai bater o olho. Segunda é tal tópico. E isso vai facilitar muito a tua vida. E uma outra questão, também muito fácil de fazer, é ter a percepção de que os stories, tudo é conteúdo para os stories. O que está acontecendo ali no teu estabelecimento, na tua rotina, o teu estudo, né? Por exemplo, se tu é uma pessoa que dá cursos e mostrar que tu está se atualizando, isso mostra que tu tem um interesse, que se as pessoas confiam no teu trabalho e tu está ali se atualizando, isso vai refletir em mais conhecimento, né? Em melhores resultados no teu serviço. Então, assim, para o Stories, tudo é conteúdo, né? Tudo que esteja alinhado com o primeiro tópico que a gente falou, né? Vamos deixar bem claro Com isso, a, tudo que você, com com a os objetivos, audiência aqui. com a audiência e E os aí, objetivos. e aí uma pergunta que todo mundo às vezes faz, vale vida pessoal, vale misturar vida pessoal com vida profissional? Até que ponto vale a gente fazer esse mix? Olha, não tem certo ou errado. Tem, assim, bom senso, né? Por exemplo, se tu tem uma marca e tu não quer posicionar ela de uma maneira que gere atrito, digamos assim. Mas aí tu tem lá, por exemplo, tua preferência político-ideológica. Se tu construiu uma marca, historicamente, tanto até mesmo fora da internet, e aí tu agora tem uma preferência política que tu quer opinar ou não, de repente separa a tua marca a tua marca pessoal da tua marca empresarial, para não gerar danos para o que tu teve definido antes dessa pandemia, antes de ter que entrar no Instagram como marca. Mas o fato é, não existe certo ou errado, inclusive marca pessoal assim tá super em alta. Hoje em dia, eu até um dado recente, né? Saíram as empresas mais confiáveis, que as pessoas mais estão prestando atenção nesse momento de pandemia, e a gente está vendo pessoas nessa lista. Né? A gente tem Gustavo Lima, a gente tem Natália Arcuri, do Me Poupe. Então, em alguns casos, até mesmo a Natália Arcuri, por exemplo, ela é do Me Poupe. Ela começou com um site de finanças, né, com um YouTube de finanças, e hoje, se vocês olharem o Instagram dela, o Instagram é muito maior que o do Me Poupe, por exemplo. O foco é o YouTube, chegou a 6 milhões de inscritos, se eu não me engano, mas no Instagram a marca dela é muito mais forte. E o foco, a estratégia dela está sendo muito a Natália. Então, não tem certo ou errado. Se tu conseguir alinhar os dois, tipo assim, fui num evento, ou fui, sei lá, fiz uma reunião, tenho um viés ali de postar foto com a minha família, mas consigo integrar coisas, situações de qualificação, mostrar que estou lendo um livro, mostrar que estou frequentando um evento, fazer um curso. Tu tá mantendo a tua imagem pessoal ali, mas ao mesmo tempo tu tá mostrando situações do teu ambiente profissional. Então, tudo vai depender, então, da sua audiência e do interesse dela em saber do seu bastidor ou não, né? De vida, enfim.
Exatamente. Hoje é muito comum as pessoas misturarem mesmo, e aí vai depender muito da sua estratégia, realmente. Se é você ter mais um portfólio, ou se é você realmente trabalhar aquilo como um projeto destacado da sua vida. Só que a gente também tem que pensar que nós somos pessoas e que às vezes a gente é o que é, né? Você não tá muito. Se você tem um projeto que é muito baseado no seu propósito também de vida, não tem como você deslocar muito aquilo do que você é, né? Exato. Enfim, a gente tem uma resposta, uma pergunta aqui super importante do meu amigo. Bom, então, vamos lá. Oi, Sara. E quando o negócio não tem concorrente por ser único, como o Bike Repórter? Então, o que que acontece, Alisson? Esse meu amigo, ele tem um projeto aqui em Brasília, vinculado à Metrópolis, né? Então, ele é bike repórter, né? Uhum. Então, ele traz toda a parte de cobertura jornalística aí de Brasília em cima de uma bicicleta, super ousado, super legal, um projeto muito bacana que tem dado o que falar aqui em Brasília. Só que é uma coisa muito singular, é uma coisa assim que ele não tem muita referência, né? Para poder trabalhar esse benchmarking. O que ele pode fazer, então, Olha, bem querido interessante a ideia. Afonso? Bem interessante a ideia. Acho que tem um público bem amplo, assim, mas tem algumas. Primeiro, na verdade, acaba sendo que todo mundo é o público, porque se é informação, se é notícia dia a dia, todo mundo acaba sendo público. Mas dá para investir, por exemplo, primeiro em moradores de Brasília. E aí trabalho que a gente falou agora há pouco da geolocalização. Um outro interesse é quem de fato anda de bicicleta, tem essa paixão pelo ciclismo, também pode se identificar muito, mesmo não sendo de Brasília. Né? Então, são públicos que pode trabalhar Brasília pela geolocalização e ciclismo por hashtags relacionadas ao tema. E, claro, também, assim, por exemplo, pode servir de inspiração para jornalistas. Não sei como é que é o trabalho assim do Afonso, né? Não sei, Afonso. não sei como é que é o trabalho do Afonso, se ele faz, por exemplo, uma matéria e vende para alguma agência de notícias, então que ele poderia trabalhar como freelancer, mas daqui a pouco pode ser interessante, então, buscar um contato com outros repórteres, com editores de jornais, de veículos, né? Tem bastante oportunidade, o campo é grande e eu, na verdade, até fico feliz, Afonso, porque hoje em dia, se tu consegue encontrar um nicho, e é um nicho que tem bastante apelo, né, por dois principais vieses, que é tanto jornalistas quanto ciclistas, acho que tem muito a dar certo aí, tu pode explorar essas frentes aí que eu falei. Bom, muito bom. E aí, falando agora, então tá. Vamos dar aquelas dicas, o resuminho, então, a parte de criar editorias de conteúdo, até para você criar um roteiro, né? Pessoal, Uhum. eu tive que colocar o celular para carregar, mil desculpas. Me informem aí, por favor, se o áudio tá ruim, porque daqui a pouco eu coloco o fone de novo, mas se tiver tudo bem, tá? A gente continua. Tá tudo bem aqui, Sara. Tá tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. A parte de editorias de conteúdo que o Alisson estava falando vamos criar um roteirinho. Assim, não precisa falar sobre tudo todos os dias. Então, se organiza. Quais são os assuntos que fazem sentido para o seu negócio e para a sua audiência? Né? Segunda-feira, então, vamos falar sobre acessórios. Terça-feira, vamos falar sobre saias. Quarta-feira, sobre vestidos. Enfim, você cria aí dentro do seu negócio o que faz sentido, cria espécies de editorias de conteúdo que podem te ajudar também a organizar, né, essa produção de conteúdo. O que é importante, gente, na hora que você vai produzir conteúdo? Ter consistência, relevância e autenticidade. Então, ser autêntico, que a gente tinha conversado aqui, né? Assim, todo mundo faz. Não, você vai fazer da sua forma e você é único por isso. Consistência. Não adianta vocês postarem. Eu postei um story todo dia essa semana, na outra semana eu não posto nada. Eu fiz 2 posts essa semana e fico um mês sem postar nada. Então, assim, quando a gente fala de consistência na rede social, é realmente ter consistência. Eu preciso postar todo dia? Eu preciso fazer story todo dia? Essa é uma coisa que a gente vai conversar agora com o Alisson.
mas tenha consistência. Se você se propõe a fazer story todo dia e 2 posts por semana, por exemplo, tenha essa consistência. Vá lá e cumpra o que você tá querendo fazer, o que você se planejou a fazer. Porque uma coisa que eu percebo muito é uma certa ansiedade na rede social. Né? Então as pessoas ficam ali, posta, 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 posta. Um mês, não deu resultado nenhum, tchau. Rede social, gente, é construção. E essa construção é diária, é o que a gente estava falando da jornada. É o cara que leva 2 anos para decidir se vai comprar um celular. É a pessoa, assim, eu ajudo, né? Faço algumas mentorias de negócio. Tem gente que leva 1 ano e meio para fazer um curso. E a escola entrou em contato, o aluno entrou em contato pelo Instagram da escola, mas ele só fechou o curso 1 ano e meio depois. Então, assim, não desista, tem que ter consistência, porque rede social é dia a dia. Tem que ter um pouquinho de paciência, não é, Alisson? E deixa até pegar um gancho aqui, já respondendo algo que tu falou, e também a gente teve uma pergunta aqui, deixa eu achar ela de novo, da Actus Trader, Isso. sobre quantas vezes postar nos stories. Então, assim, ó, o ideal para feed é pelo menos uma vez por dia. Pode ser pesado, ainda mais para quem toca um negócio sozinho ou com mais uma pessoa, ter que dividir atendimento, produção, enfim, todo o resto, pode ser difícil. Mas tenham em mente, assim, ó, se for menos de 5 vezes na semana, levando principalmente em consideração o contexto que a gente está, de muita gente conectada, muita gente produzindo conteúdo, excesso de lives, até a Sara, a gente chegou na data de segunda-feira, porque a Sara fez uma pesquisa, então isso, pesquisa, Google Forms mesmo, assim, super simples, para conhecer melhor a audiência, funciona bastante, mas assim, tá tendo uma saturação de conteúdo, né? E aí vocês não é só Instagram que entra nesse cálculo, né? Tem YouTube, tem Netflix, tem Amazon, tem Facebook. Então, assim, menos de 5 vezes por semana já começa assim a tornar ainda mais difícil toda essa jornada que a Sara estava falando, né? De tu gerar um interesse, de no momento que tu vier com um discurso de venda, tu já ter aquecido aquele possível cliente, né? Tem todas as questões e até mesmo pelo algoritmo, né? Se tu fica muito tempo sem postar, tu tá primeiro mostrando para o Instagram que tu não é ativo e segundo, as pessoas, elas não pararam de entrar no Instagram, então elas curtiram outras contas, elas seguiram contas novas e o Instagram vai priorizar mostrar essas contas que elas estão engajando mais. Se tu perder o teu espaço ali, né, nesses 2, 3 dias, que tu ficou sem, tu já pode até, inclusive, cair o teu alcance e, por consequência, cair o teu engajamento. Aí você já respondendo a pergunta da Flavinha, Flávia maravilhosa, aqui de Brasília, Flávia Herzog. Flavinha, muito obrigada. Então, pelo Alisson aí, postar todos os dias, até para você poder aí alimentar o algoritmo, mostrar, olha, eu faço conteúdo relevante, as pessoas gostam, as pessoas engajam. Agora, Alisson, um post que ele não, assim, ele não rende tanto, ele tende a derrubar o próximo post? Na verdade, vai depender do conteúdo. Vai depender mesmo do conteúdo. Porque daqui a pouco, e também do horário, né? Mas principalmente do conteúdo. Até respondendo a Flávia aqui na questão do dia, o que vocês podem fazer, quem tem conta comercial, entra depois ali, depois que acabar a live, entra nas configurações, vai em informações e ali vão ter 3 abas, que é de público, que é de conteúdo e que é de... Fugiu a terceira aba, mas é a de público que eu quero que vocês olhem e rolando bem para baixo vai ter dias e horários. Lá nos horários vai mostrar qual é o pico de pessoas conectadas entre meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, enfim, alguns horários da manhã ali. Em geral, as pessoas estão mais online de noite e entre 7 e 9 da noite, né? Vai variar muito de conta para conta, mas, por exemplo, assim, tu fez um conteúdo mais denso, talvez um carrossel, né, alguma coisa com um conteúdo mais extenso,
foca em postar quando a maior parte da tua audiência está online. Porque daí, tendo mais gente online, né, o Instagram funciona muito numa regra de 10%. Né? Tu tem, sei lá, 1.000 seguidores, o teu alcance médio tende a ser 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, 10 pessoas, né, 10%, tende a se engajar com as tuas publicações. Se tu trabalha com 10% de um momento que tem 400 pessoas online, tua porcentagem é maior do que se tu trabalhar num momento que tem 100 pessoas online. Então, são muitas variáveis, assim, às vezes pode parecer difícil de entender, mas por isso que é importante ter a consistência, porque se num dia não der certo, mas tu postou num horário, e aí no outro dia tu postou num outro horário, isso já faz diferença, entendeu? Então, uma coisa importante também é como você produz o seu próprio conhecimento. Por isso que uma coisa assim que a gente é bem contra são pessoas que entregam fórmulas, receita de bolo para marketing digital, gente. Não existe receita de bolo. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, gente, todo mundo tem que postar 8h15 da manhã, fazer não sei quantos posts, não sei quantos stories, não sei quantos, usar tais hashtags, porque não existe. Então, qual que é a nossa sugestão? A partir desses dados da sua conta, né, de qual momento essas pessoas estão mais online, tenta ir testando. Então, pega essa semana, sei lá, tem mais gente, 8 horas, meio-dia e 6 horas. Então, naquela semana, você vai tentando testar para ver em qual momento, né, esses posts eles se saem melhor. E que tipos de conteúdo também? Vou postar foto, vou postar vídeo, e vai analisando os seus próprios dados. Vai vendo como é que a sua audiência reage. Qual foi o post que gerou mais comentário? Qual foi o post que foi mais curtido? Foi o post das 8 da manhã? Foi o post das 7 da noite? Mas esse post era foto? Ele era vídeo? Que tipo de conteúdo? E vai tentando fazer com que você mesmo seja o seu analista de dados, com que você mesmo consiga sentir o que rende mais e o que rende menos. No começo vai ser um feeling, né? Vai ser aquela coisa assim, eu acho que rende mais tal coisa. Mas depois você vai conseguir visualizar isso em dado. Você vai conseguir visualizar realmente. O que rende é foto ao meio-dia, né? É. Principalmente terça, quarta e quinta. E as pessoas gostam mesmo de falar sobre acessório. É brinco, cinto, enfim. Ninguém está muito E até, interessado em vestido longo. é, até complementando, tem gente que tem a dúvida assim, posso só de segunda a sexta? O Instagram não fecha nunca. Né? Tem que ter isso bem claro também, que, inclusive, né, na maioria das contas que eu já trabalhei, o domingo é um excelente dia, principalmente domingo à noite. Então, as pessoas não param, o ritmo comercial é um, mas o ritmo do relacionamento e da produção de conteúdo no Instagram é outro. E até eu citei a Actus antes e esqueci de responder eles, mas dizem que é ideal ficar entre 10 e 30 stories e respeitar uma média assim de tipo, tu faz uma sequência ali de 3, 4 stories, daí daqui a pouco, daqui a umas 3 horas, tu faz mais uma sequência curtinha. Então, assim, não joga todo o teu conteúdo numa grande sequência. A menos que tu esteja, como pode ser o caso do Bike Repórter, cobrindo um evento, aí é inevitável. Tu vai fazer vários stories, tu vai fazer ali no momento, porque tu está registrando algo. Mas, assim, para gerar um relacionamento que não é algo informativo, algo real time, que tu consegue controlar, vai dividindo em blocos ao longo do teu dia. Se chegar ali na marca de 10 stories é algo bom, mas também sem pressão e, de novo, lembra daquilo que a gente falou, tudo para os stories é conteúdo desde que é alinhado com os teus objetivos. Então, tu tá lendo um livro e faz sentido para o teu negócio, para tua marca pessoal, publica que tá lendo um livro. Uma dúvida. Eu lembro que no Facebook a gente tinha uma artimanha que era postar assim, em vez de eu programar meu post para as 8, programava para 8h05, porque eu sabia que muita gente ia disparar post exatamente às 8 horas. Será que isso vale para o Instagram também? Sabe que isso não tem, assim, se alguém garantir isso, de novo, como tu falou, né? Fórmula Não mágica tem não como existe. garantir, mas é um Não feeling de tem. pessoas que estão postando mais, assim. Eu Eu vou geralmente te dizer. eu uso por aí. Eu falo, vou no feeling do Facebook
e vou postar ali 8h05 em vez de 8 horas. Não, eu faço o mesmo, eu faço o mesmo. Eu fico variando dentro daquela hora. Se ele me diz que 7 horas é o melhor, entre 7 e 8 eu vou postando. Um dia eu posto às 7 cravado, outro dia eu posto 7h15, outro dia eu posto 7h50. E até para ter um norte melhor, assim, de que faz diferença. Só que, por exemplo, nas contas que eu trabalho hoje, não são um único tema, assim, sabe? Então, tem de novo o que a gente respondeu para a Flávia, né? Tem o conteúdo afeta também. E até o formato. Às vezes, um dia eu faço um card, num outro dia é um vídeo, por exemplo. Então, tem várias vertentes assim que a gente tem que considerar. Mas eu acho que não precisa se apegar em ser o horário redondo. Eu faço que nem tu. Eu vou Você vai testando mesmo. variando até É, para poder ter esse sentimento. Então, gente, o que a gente está falando aqui é que vocês são os seus próprios analistas de dados. Por isso que é importante você ir variando, né, de certa forma, para você mesmo perceber o que é que faz sentido para a sua audiência e para o seu perfil também no Instagram. Isso vai te ajudar a ter essa percepção de quais, né, que tipo de conteúdo as pessoas curtem mais, que tipo de conteúdo elas engajam mais. Bom, tô um pouquinho preocupada com o horário, porque daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente aqui 14 minutos e a gente tem muita coisa legal para passar para vocês, principalmente as dicas de aplicativos. Mas vamos seguindo, qualquer coisa ele derruba, a gente começa de novo, se vocês toparem, porque tem muita coisa legal. Bom, e vamos então para o segundo tópico, que são as ações que a gente tem que fazer além de postar. Então, não basta a gente ficar aí produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, produzindo conteúdo. Vamos lá, Alisson. A bio, gente, é o nosso perfil no Instagram, né? É onde tem lá o nosso nome, né? O que a gente é, enfim, os nossos contatos. O que é ter uma bio objetiva, né? O que você tem que cuidar na hora de fazer a sua biografia no Instagram? uma bio objetiva, ela tem que ser visualmente atrativa num espacinho muito pequeno, né? Então, tu tem que dizer para quem cair no teu perfil, e já até é interessante que a gente fale que a maioria das pessoas consomem conteúdo pelo feed, então se elas entram no teu perfil, possivelmente é porque elas não te seguiam e vão te seguir, ou porque viram um conteúdo teu no feed e vão direto para as tuas formas de contato, né? Porque vai converter, vai gerar um lead, enfim. Então uma bio objetiva tem que dizer o que tu faz, né? O que tu vende, qual é o teu propósito, isso vai variar também de acordo com os objetivos. Se tu tem uma sede física, tem que dizer o teu endereço, ou o teu horário de atendimento, ou o teu telefone em aberto. Se tu atende pelo WhatsApp, pode usar ferramentas tipo SweetShare, que transforma o teu número num link clicável, e aí a pessoa clica ali no link na bio e já vai para uma conversa contigo no WhatsApp. Então, em resumo é isso, tem que ter uma descrição objetiva, visual, de repente fazer 3 ou 4 tópicos, até usando emojis para tornar uma leitura mais escaneada, né, mais fácil, e que tenha ligação, a informação final tem que ter ligação com o link que tu tem na bio, né? E agora a gente está com mais opções de call to action, né, que é chamado os botões de ação. Tem links, por exemplo, assim, para tu... Tem uns parceiros do Instagram, que é coisa de agendamento de hotel, enfim, vocês podem dar uma olhada ali, até são, na verdade, não são plataformas muito comuns no Brasil, mas tem botão de ação para mandar mensagem em inbox, tem botão de ação para mandar pelo WhatsApp, para ligar, enfim, vai muito de acordo com a estratégia de vocês, de visitar o site, deem uma olhada e tenham em mente que, então, que em resumo, a bio objetiva tem que ser com uma leitura escaneada, em tópicos, Tópicos. e a chamada final ali tem que ter um link direto com o que tu quer, que em geral vai ser ou fazer um contato ou levar para um site para efetuar uma compra. Pessoal, ó. Ai, gente, muito obrigada pelos comentários aqui. Estão Obrigado adorando. mesmo. Muito obrigada mesmo. Mas o que é o call to action, né? O call to action, gente, é o seguinte: o nosso lead, né, que é aquele potencial cliente, é aquele potencial leitor, enfim, ele tá ali cara a cara com você. E agora, para onde você quer mandar essa pessoa, né? Como é que você converte aquela pessoa? Como é que você conversa com aquela pessoa?
Então, assim, eu nem sei se é tão bom a gente dar muitos caminhos, sabe? Eu acho que assim, às vezes você vai colocar lá seu telefone, seu e-mail, seu endereço, enfim, eu acho que você também tem que mostrar para o cara para onde que ele tem que ser direcionado. Até como um funil de vendas mesmo, né? Quando a gente está pensando em vendas, por onde que essa pessoa ela entra em contato com a empresa? Se você abre muitos caminhos, você tem que estar preparado para responder aquela pessoa em todos os caminhos que estão abertos. Então eu vejo muita gente com chat no site, com e-mail, com WhatsApp, com, enfim, com tantas possibilidades, às vezes assim, uma mensagem em alguma outra rede social que ela deixou aberta que ela não está alimentando. Então, assim, tenha muito cuidado com esses caminhos. Mostre para a pessoa, né, assim, direitinho, assim, qual é o melhor caminho? É o WhatsApp? O atendimento mesmo, né, onde você vai garantir ali 100% o atendimento. É pelo WhatsApp? Então, direcione essa pessoa para o seu WhatsApp. Provavelmente aquela pessoa não vai escrever um e-mail para você. Se ela tiver a fim de falar com você, ela vai te mandar um direct, ela vai colocar um comentário ou ela vai te colocar no WhatsApp. Porque se você colocar o e-mail, esteja muito atento a essa caixa de e-mail para não deixar aquela pessoa falando com a parede. Isso é uma coisa muito importante em rede social. A gente tem que ter conversa. A gente tem que responder às pessoas. Se o lead chegou até você, você tem que estar disposto a receber, né, a responder. Então, tenha os canais abertos, mas esteja disposto a receber em todos eles. Se você não der conta, direciona todo mundo para um lugar só e está tudo certo. E vamos para o segundo tópico, falando aí de ações, é a parte de reativar leads de outros meios, né? Então, eu estou no Instagram, mas eu posso ter leads aí que eu já vinha trazendo de outros locais. Como é que é isso, Alisson? É bem alinhado com o que a gente falou no começo dessa conversa, né? Para quem perdeu, é lembrar, se tu fez uma ação com cartão fidelidade, num caso de um restaurante, salão de beleza, lojas que costumam usar essa estratégia. Lembra dessas pessoas, tu deve ter um telefone, tu deve ter um celular, um e-mail, alguma forma de contato tu pegou dessa pessoa. E não pensa nela só para vender. Pensa que tu pode informar ela de tipo, estou no Instagram, manda uma mensagem para ela. Até nessa, pegando um link com esse nosso último tópico, se na bio vocês escolherem usar um link para o WhatsApp, além de ser uma possibilidade de tu já iniciar um diálogo, né, já explicar mais sobre o teu produto ou sobre o teu serviço, o fato da pessoa ter entrado em contato já te gera um lead, porque tu já vai ter visto pelo menos o celular dessa pessoa. Então, usar um link de WhatsApp na bio é muito interessante por isso. Mas tem outras formas também, né? Por exemplo, pode ter uma lista de e-mails que tu trabalha ou que no passado tu trabalhou, né? Se tu já teve uma estratégia de newsletter, tu pode usar a tua newsletter para atrair esse tráfego para o Instagram. Então, às vezes são uma base assim que estava esquecida ou que já não faz mais sentido agora nesse atual cenário, pega e traz essas pessoas para o Instagram. Faz esse esforço de comunicar, de informar que tu está lá. De repente pensa em alguma estratégia específica para, se tu já tem esse lead, possivelmente tu já gerou alguma conversão, então daqui a pouco tu pode fazer algo bem específico para esse público, para dar alguma vantagem, algum desconto para quem te seguir no Instagram, e dessa forma tu vai aumentando a tua base. Pode pensar em estratégias também de marcação, de indicação, que isso vai fazer a tua conta crescer também, mais alinhada com os teus objetivos. Então as possibilidades são várias, né? Principalmente se tu tem celular ou alguém que já fazia parte de um programa de fidelidade, né? Isso que a gente chamou de requentar os leads de outras fontes. E aí, falando agora de requentar leads, a gente passa para um outro tópico que também tem um pouquinho a ver com esse, que é a gente conseguir divulgar o nosso Instagram, nosso perfil, entrando em outras redes. Porque a gente está numa rede, né? O Instagram, quando você está no Facebook, quando você está no Instagram, quando você está no YouTube, a gente está falando de rede social, a gente está falando de conexão. Então, se você tem relacionamento com essas pessoas e você identifica também parceiros, então, assim, como é que as pessoas vão conhecer o Alisson?
Ó, o Alisson agora está sendo conhecido pela rede da Sara. E a Sara está sendo conhecida pela rede do Alisson. Então, de que forma você pode ampliar a sua rede entrando em outras redes parceiras, não é isso? Exatamente. A própria live é uma estratégia perfeita para esse exemplo que tu citou, porque as pessoas da minha rede foram notificadas que eu estou numa live contigo e as pessoas da tua rede foram notificadas que tu está numa live comigo. Então elas podem clicar ali em cima onde estão os nossos nomes e depois podem visitar o meu perfil e o teu perfil. Então é pensar nessas trocas também, não enxergar necessariamente players do teu mercado como concorrentes, né? Até aqui em Porto Alegre, quando começou a pandemia, tem algumas cervejarias assim que eu gosto bastante e eu vi que estavam fazendo ação promocional entre eles porque estava todo mundo no aperto, sabe? Então assim, acho que a pandemia até está servindo para meio que acabar de vez com essa mentalidade de que só porque atua no mesmo mercado é concorrente e eu preciso superar ele, sabe? Tem espaço para todo mundo e no Instagram, assim, com essa questão do relacionamento mesmo, pode até ser favorável tu ter uma parceria, inclusive com um concorrente ou com alguém similar no mercado. Às vezes eu sou mais especializada em acessórios e você vende roupa. E a gente se junta para a gente fazer ações em conjunto, né? Porque aí a gente tem essa coisa de você disseminar as redes, né? Eu entro na sua rede, você entra na minha, eu compartilho algo seu, você compartilha algo meu. Essa é uma super estratégia. Eu já vi gente crescendo assim, com milhares de seguidores, porque conseguiram fazer estratégias de justamente ter parceiros, ter embaixadores da marca e você conseguir entrar em outras redes e conseguir fazer um crescimento incrível. São pessoas até que eu tenho vontade um dia da gente conversar aqui no Instagram, que são cases incríveis de sucesso, de só entrar na rede das pessoas, de conseguir entrar, de ser citado, né, de ser mencionado em outras redes. Bom, vamos falar de hashtag estratégia. A gente tem 3 minutos e depois, assim, ó, gente, se o Instagram derrubar, a gente vai voltar, porque a gente quer dar as dicas dos aplicativos para vocês, que vão ajudar muito vocês aí na produção diária, dos perfis. Mas vamos falar É, de hashtag. fiquem de Hashtag olho faz aí. diferença, não faz diferença? Queria Ai, só meu agradecer ao Biker Repórter aí, o teu amigo Afonso, que falou que vai seguir. Obrigado mesmo. E se a gente cair, voltem, porque a gente tem bastante assunto e eu acho que vamos começar a hashtag, mas vai cair, porque hashtag tem um mito, assim, né? Mas vamos lá. Hashtag pode ser estratégico, assim, mas não pensa assim de tipo, hashtag comida. Hashtag comida é a coisa mais ampla do mundo. Né? Vai assim, qual é o público que tu quer atingir se tu é do ramo da alimentação, por exemplo? Eu quero atingir o ramo fitness. Então começa a procurar hashtags que não sejam só a hashtag fitness, mas, por exemplo, alimentação saudável, alimentação orgânica, né? Opções veganas, restaurantes locais, comida local, sabe? Começa a variar, vai do macro fitness e se tu vai nas próprias hashtags, vai aparecer ali mais relevantes, que são as que mais tiveram engajamento, e mais recentes. E acima dessa aba tem sugestões de hashtags similares. Então entra numa macro e vai afunilando já por essas hashtags. Claro, vai aparecer algumas hashtags que não têm relação, vai ter palavras similares de outras áreas, vai ter uma palavra em inglês que significa outra coisa, vai acontecer isso. Mas aí tu faz essa parte analítica a partir desse caminho, né? Vai numa hashtag macro, clica nela e aí vai vendo as hashtags sugeridas. Daqui a pouco tu vai ter uma macro para usar, duas macro para usar e outras mais locais. Vai poder mesclar ali com a hashtag da tua cidade, se tu é uma sede física ou se tu entrega numa região, por exemplo. E, assim, não se limita só do tipo, se eu vendo comida, o que tem relação com comida? Saúde tem relação com comida. Vai para hashtags de saúde também. Por exemplo, eu vendo biquíni, em vez de você só colocar hashtag verão, biquíni, você pode colocar assim, biquíni amarelo. Já é uma hashtag específica dentro dessa área de moda, praia, verão. Então, assim, e você vai perceber com o tempo que essas hashtags específicas, elas vão te trazer muito mais visibilidade do que essas hashtags que têm milhares, né, de postagens, até milhões de postagens.
Gente, o Instagram está notificando 30 segundos aqui para a gente encerrar, mas a gente vai voltar. Queria agradecer demais as amigas aí do Dmila e Nayara, que estão querendo fazer aí um super Insta do desapego também, estão anotando aqui todas as dicas. Flavinha perguntou,